Muito bom dia, você telespectador do programa Saúde em Evidência. No programa de hoje nós vamos conversar com as advogadas Carolina Cursino e Maria Clara Carvalho sobre os direitos do consumidor, os direitos do usuário de plano de saúde. Certamente um tema muito polêmico, em que várias questões serão debatidas para que você tenha acesso às informações necessárias de como se preparar para entrar na justiça contra o plano de saúde, caso você tenha algum procedimento negado. Então, sobre os seus direitos, é o programa de hoje e é claro que você não vai perder. Muito bom dia, que bom estar com você em mais um sábado com o programa Saúde em Evidência. E hoje o tema é muito pertinente, muito importante e claro que tudo aquilo que é relevante no tema da saúde a gente traz para você. Preste atenção, hoje a gente vai falar sobre os direitos de quem tem plano de saúde. Se você aí tem plano de saúde, já fica conosco até o final desse programa, porque nós estamos hoje com as advogadas Maria Clara Carvalho e Carolina Cursino para falar com muita propriedade desse tema tão importante que a gente precisa se cercar de cuidados para que nós tenhamos tudo aquilo que nós temos direito. O dever é só pagar em dia, para que você não pague juros. Mas os direitos, você vai ver que tem muitos deles que você e eu nem sabíamos. Doutora Maria Clara, seja muito bem-vinda. Para nós é um prazer recebê-la aqui hoje. Carolina Cursino também, seja muito bem-vinda. Vamos conversar com essas mulheres que fazem a diferença aqui em Arco Verde, com o direito, e certamente hoje vão impactar você com muitas novidades e com aprofundamento sobre esse assunto tão importante. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Catarina, muito obrigada pelo convite, né? Bom dia a todos que nos assistem. E para a gente, enquanto advogadas, né, é um prazer estar aqui dividindo esse espaço para sanar todas as dúvidas sobre essa temática extremamente importante, que é plano de saúde. É verdade. Bom dia, Catarina. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para poder auxiliá-los a tirar todas as dúvidas em relação a essa temática. E vou começar logo, hoje vai ter muita polêmica aqui, viu? Se prepare que hoje vai ser um programa bem diferentão do que a gente é acostumado a fazer, porque a gente quer que você tenha muito conhecimento sobre esse tema. Plano de saúde, começar perguntando a você, verdade, Maria Clara. Plano de saúde pode negar atendimento de emergência? De forma alguma. A Lei 9.656 de 98, que é justamente a lei que regulamenta o plano de saúde, ela prevê expressamente que o plano de saúde deve cobrir os atendimentos de urgência e emergência. Inclusive, o STJ, ele vai dizer que é abusiva a negativa médico-assistencial da operadora de plano de saúde nos casos de emergência, sob a justificativa de carência. Por quê? O valor vida humana, ele se sobrepõe a qualquer tipo de interesse de índole patrimonial. Quando a gente fala em carência, só para você que está aí em casa entender, quando a gente fala, toda vez que a gente contrata um plano de saúde, diz lá que tem carência para doença pré-existente, mas também tem umas carências que não são para doenças pré-existentes. O que seria essa carência? Para você que está em casa ficar ligado aí. Veja só, realmente, esse é um tema que gera muitas dúvidas, principalmente nos beneficiários de plano de saúde. A carência é o período corrido e ininterrupto contado a partir da vigência do contrato do plano de saúde. E durante esse período, o que é que vai acontecer? O beneficiário ele vai pagar o plano de saúde, porém ele não vai ter acesso a determinados procedimentos, exames. Por quê? Porque ainda está correndo esse prazo. E a lei ela vai estabelecer, por exemplo, que o plano de saúde ele pode colocar um prazo de carência, no caso de parto, até 300 dias. Certo? Em outros casos, até um prazo máximo de 180 dias. Então, a gente precisa observar o contrato e também a legislação, porque a legislação vai estabelecer prazos máximos de carência. Você ganhou o bebê agora há pouco. Deixa eu lhe perguntar, existe essa carência de parto, mas a gente sabe que tem mamães que passam aí por algumas adversidades e elas vão parir, em vez de em 42 semanas, 40 semanas, né? 39, 40 semanas, ela pode ter um parto prematuro. Como é que o plano se comporta em um parto prematuro que precise ali de uma cesárea, que precise ali de uma UTI neonatal? Como é isso? Veja só.
O plano, quando a gente vai contratar o plano, a primeira coisa que a gente tem que observar é se ele tem obstetrícia ou se não tem a cobertura de obstetrícia. Ele tendo a cobertura de obstetrícia, a lei ela vai estabelecer um prazo máximo, como eu disse, de 300 dias. Porém, nos casos de parto de urgência, a lei estabelece que é a obrigação do plano cobrir independentemente de carência, certo? Além disso também, o plano de saúde, mesmo que ele não tenha a cobertura de obstetrícia, ele vai ser obrigado a cobrir esse parto de urgência. Exames, pré-natal, consultas, aí a gente vai ter que observar, lógico, o período de carência de cada procedimento desse, mas no caso de urgência e emergência, volta para aquela regra que a gente citou anteriormente, é obrigado o plano a cobrir, porque o valor vida humana, ele se sobrepõe a qualquer outro tipo de interesse patrimonial. Perfeito. Então, você já viu que o programa hoje ele vai render um bocado aí e vai bulir com você que está em casa. Então, muita coisa que você não sabia, você vai sair daqui sabendo hoje. Carolina, uma das coisas que a gente escuta falar, e para o consumidor, para o cliente de plano de saúde, talvez eu e você não saibamos, mas certamente elas sabem e vão nos responder com muita propriedade, sobre esse rol de procedimentos que a Agência Nacional tem. O que seria esse rol? Para o nosso telespectador que está em casa, entenda sobre o que é que a gente vai estar falando durante essa manhã. Catarina, veja só, primeiramente é bem importante a gente deixar claro que a sigla da famosa ANS, como você falou, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e é uma agência reguladora que serve para fiscalizar e regulamentar o setor do plano de saúde. E o que seria o rol da ANS? É uma lista que traz coberturas mínimas obrigatórias que os planos de saúde precisam disponibilizar para os seus beneficiários, como, por exemplo, consultas, terapias, psicólogos, procedimentos, cirurgias, tudo isso vai estar previsto. Lembrando que é uma cobertura mínima obrigatória que o plano precisa seguir. Tem alguns exames, né, que são, por exemplo, eu estou falando agora como cliente, lá na minha carteirinha tem dizendo, meu plano é novo, tem dizendo que com 30 dias eu posso fazer os exames básicos, e aí a minha médica, ou a sua médica, você que está em casa, passa um monte de exame de sangue em caráter de urgência para uma investigação, e ali naquele período eu só tenho direito aos exames básicos de sangue. Como é o procedimento num caso desse? No caso de urgência, o plano de saúde ele não pode negar a essa assistência, certo? O que normalmente acontece é, no caso de uma negativa, a primeira coisa que você deve fazer é procurar o plano de saúde e tentar entender o porquê, qual o motivo dessa negativa. Depois que você entra em contato com o plano de saúde, você vai solicitar uma recusa formal por escrito do plano de saúde, realmente afirmando o porquê que está negando esse procedimento. Com essa recusa em mãos, você pode procurar o PROCON, certo? Para tentar uma forma de conciliação e resolver sua situação. Você pode procurar a própria ANS e fazer uma denúncia formal para a ANS, para ver se a ANS consegue procurar esse plano de saúde e resolver essa situação. Você pode procurar o defensor público e, se for caso de urgência, o mais indicado é procurar um profissional na área, um advogado, para que dê entrada numa demanda judicial e solucionar esse problema. Perfeito. Clara, medicamento. A gente sabe que tem algumas terapias que se faz, alguns procedimentos, acompanhamentos médicos que são feitos, que estão ali preconizadas medicações. O plano de saúde é ou não obrigado a arcar com as medicações? Vejam só, não são todos os medicamentos que o plano de saúde ele é obrigado a cobrir. Porém, de acordo com a legislação, medicamentos que são previstos nas internações, nas quimioterapias ambulatoriais, nos antineoplásicos orais, que são receitados para uso domiciliar, nos remédios para as reações adversas desse tratamento contra o câncer e também os medicamentos previstos na ANS. Esses, o plano de saúde é obrigado a cobrir. Lógico que existem algumas exceções que aí vão ser discutidos caso a caso dentro de um processo judicial. Eu gostaria de continuar, Carolina, no rol dos procedimentos da ANS. Se está previsto, se é uma coisa engessada ou se tem flexibilidade, como é que funciona isso na prática? O que é que a gente pode
vislumbrar como possibilidades, porque a gente está falando aqui hoje de um mundo de possibilidades para você que paga plano de saúde e precisa saber ser um conhecedor dos seus direitos. Exatamente. Veja só, na prática, normalmente nas ações judiciais, o que a gente vê como argumento do plano de saúde é que eles estão respeitando o rol da ANS. Então, se a ANS determinou um determinado procedimento ou não colocou esse determinado procedimento naquele rol, eles justificam que segue porque está ou não está no rol da ANS. Mas uma coisa que é muito importante a gente destacar é que o rol da ANS não é taxativo. O que a ANS faz é uma cobertura mínima obrigatória, ou seja, é uma previsão que os planos, pelo menos minimamente, possam cobrir aqueles procedimentos. Agora, não é porque não está no rol da ANS que o plano vai poder negar. Tanto é que na justiça a gente consegue reverter essa situação. O rol da ANS ele nunca vai ser taxativo. Ele é um rol exemplificativo, ele é um rol que é para a gente seguir, é um rol que traz essa cobertura mínima obrigatória, mas não se fecha somente ali. Certamente você que está aí em casa fica preocupado de provocar na justiça o plano de saúde e ter alguma consequência disso. Isso eu tenho certeza que você que está em casa muitas vezes ou algumas vezes já se deparou com essa situação de não, mas e se eu provocar o plano de saúde na justiça, eu posso ter uma retaliação, eu posso sofrer alguma consequência, eu posso ser excluído do plano de saúde, enfim, alguma penalidade. Isso pode acontecer, Maria Clara? Como é que as pessoas devem se portar com relação a negar um direito seu, né? Ter medo da justiça, de acionar a justiça? Catarina, realmente, isso acontece, assim, em uma grande quantidade, né? A maioria dos nossos clientes, eles chegam no escritório quando vão buscar, na realidade, a gente para reaver algum direito que foi tolhido, algum direito que foi violado, eles chegam com esse medo. Poxa, mas se eu entrar, o plano de saúde, ele pode ou me excluir, ou, enfim, fazer algo contra o meu benefício ali do plano de saúde. E isso não pode acontecer jamais. Nós não podemos ter medo de buscar na justiça os nossos direitos, principalmente quando a gente trata ali da saúde da nossa vida, né? Então, o plano ele não pode fazer. Se acontecer, novamente iremos para a justiça para reaver todos os direitos, né, que foram violados. Perfeito. Então, a gente vai entender mais sobre isso, mas a gente vai precisar passar por um breve intervalinho e eu sei que esse é o tempo de você chamar alguém que está aí em casa e precisa conhecer esses direitos. Então, chama todo mundo que está em casa. Se a sua família tem plano de saúde, se você tem alguma enfermidade que é crônica, que você sabe que vai passar ali uma dependência desse plano de saúde, já vem assistir. Chama todo mundo, senta, porque o segundo bloco vai ser imperdível. Eu aguardo você daqui a pouquinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia.
alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência e hoje polemizando para você que está em casa um assunto muito importante: os direitos de quem é usuário de plano de saúde. Então, se você tem plano de saúde, já fica conectado, ou se você não tem, também fique, porque um dia você certamente vai tê-lo e já precisa saber como se portar diante do plano de saúde e também sobre todos os seus direitos. Doutora Carolina, o plano de saúde, ele tem o direito, ele pode, do nada, encerrar o contrato? De forma nenhuma, Catarina. Infelizmente, a gente vê muito esse tipo de situação do plano de saúde simplesmente cancelando e as pessoas só descobrem quando vão procurar algum tipo de consulta e tem essa triste notícia de que o plano de saúde simplesmente cancelou. O que pode acontecer são situações de rescisão de forma unilateral do plano de saúde. Mas essas rescisões também não podem ser do nada, ela tem que ter uma previsão. É diferente se o plano de saúde for um plano de saúde individual, que é aquele plano que o beneficiário faz diretamente com a operadora do plano de saúde. Há duas previsões para essa rescisão unilateral. A primeira é no caso de fraude, ou seja, o plano de saúde identifica que aquela pessoa tinha uma doença pré-existente e não informou, ou o plano de saúde identifica que a pessoa mentiu em relação à idade, ou fez o plano de saúde no nome de uma pessoa e outra pessoa estava usando o plano de saúde. Se o plano de saúde identificar um desses tipos de fraude, ele pode sim rescindir de forma unilateralmente. E outra situação que o plano de saúde pode rescindir de forma unilateral é no caso de falta de pagamento por mais de 60 dias, consecutivos ou não, desde que esteja dentro dos últimos 12 meses da vigência do contrato, certo? Mas mesmo assim, nessa situação, não pode ser não pode ser do nada. Porque nessa situação, o plano de saúde tem que comprovar que informou, que notificou o beneficiário até o 50º dia antes da inadimplência, certo? Após comprovar, é que o plano de saúde pode rescindir. Por quê? Tem que dar direito para aquele consumidor, para aquele beneficiário, ter uma margem de 10 dias para pagar o plano de saúde e não perder esse vínculo, certo? Quando a gente fala plano de saúde por adesão ou plano de saúde empresarial, é quando tem um terceiro envolvido, ou seja, o por adesão vai ter envolvido ou um sindicato ou uma autarquia. O empresarial tem algum vínculo empregatício ou estatutário. Nessas situações, a rescisão unilateral vai depender do contrato individual de cada um, certo? Não precisa necessariamente respeitar essa questão da fraude ou dos 60 dias. Cada contrato nesse tipo de plano vai especificar. Entretanto, o plano de saúde precisa respeitar as cláusulas contratuais. E é interessante que a gente falou no bloco anterior sobre a questão de a pessoa estar grávida, né? Aquela carência da gravidez. Então, a gravidez, se também for uma mentira,
como a doutora Carolina trouxe agora para nós, se negar, né, omitir a informação que está grávida e der entrada no plano de saúde, nesse caso também o plano ele tem direito de... Uma coisa é você não saber que naquele momento você não estava grávida, outra coisa você já sabia e omitiu, aí pode ser considerado fraude. E aí, vamos continuar nesse assunto gravidez, aproveitando que Maria Clara está aí recém-parida para falar. A gente falou sobre a questão do parto, a cobertura do parto, mas antes do parto tem todo um acompanhamento de pré-natal. A pessoa sendo novata no plano, ela dentro daquela carência de coberturas, ela tem ou não direito a fazer esse pré-natal acompanhado pelo plano? Sim, Catarina, novamente a gente vem aqui ressaltar que é extremamente importante eu observar se contratei um plano com cobertura da obstetrícia ou sem a cobertura. Tendo essa cobertura, então o pré-natal, e aí eu falo não somente a consulta, mas a gente sabe que o pré-natal ele tem diversos exames, seja de imagem, de sangue, consulta não somente com o obstetra, mas ali com outros médicos também. Então, o plano ele é obrigado a cobrir, mas desde que eu também tenha cumprido o período de carência determinado para cada tipo de procedimento. Só que lembrando, se caso ocorra qualquer situação de urgência, certo? Ou emergência, eu volto para aquela regra em que o plano de saúde, ele é obrigado a cumprir, independentemente do período de carência. Ô, Clara, e quando o bebê nasce, esse bebê, ele já tem direito ao plano? Essa é uma dúvida que eu sei que certamente você que está em casa tem também com relação à vigência do plano de saúde para o seu bebê. O bebê tem ou não esse direito e por quanto tempo tem? Inclusive, essa é uma informação que muita gente não sabe, tem o plano de saúde, tem o bebê e não faz o uso desse direito. Mas a lei que regulamenta o plano de saúde, que é a Lei 9.656 de 98, ela garante que o recém-nascido tenha essa cobertura assistencial pela operadora do plano de saúde durante os 30 primeiros dias de vida. E é sem custo adicional, é como se estivesse incluso ali no plano do dependente e sem carência. Então, ele não precisa cumprir nenhum prazo de carência para poder fazer o uso de médicos, de exames, enfim, do que necessitar, até porque seria sem lógica eu exigir carência ali para o recém-nascido. Uma coisa que a gente tem ouvido muito falar hoje é sobre essa questão de os planos não mais aceitarem novos contratos, né? Então, num caso desse, do bebê, você disse que o bebê está ali coberto pelo plano de saúde da mãe nos primeiros 30 dias. Obrigatoriamente, à luz da justiça, esse plano de saúde, ele tem a obrigação de aceitar esse bebê no plano? Ele tem de aceitar esse recém-nascido no plano de saúde. Inclusive, essa cobertura durante os primeiros 30 dias de vida não necessariamente é só no plano de saúde da mãe. Mas, por exemplo, se o avô for o titular do plano de saúde, essa garantia ela também está prevista na legislação. E o plano de saúde é obrigado a fazer o plano do seu bebê, não é isso? Porque a gente tem visto, a gente tem ouvido, quando eu fui pesquisar, né, para estar aqui com vocês, a gente ouve muito, tem muitas queixas exatamente de os planos hoje eles estarem meio que não, né? Eles estão escolhendo quem pode ou quem não pode fazer a contratação. O que tem que prestar atenção, Catarina, nessa situação é se o contrato prevê a inclusão de dependentes. Se o contrato há essa inclusão, por exemplo, normalmente os contratos que há essa inclusão de dependentes diz que a gente pode incluir descendentes e cônjuges. O plano de saúde não pode, de forma nenhuma, negar essa inclusão, porque há essa previsão, certo? O plano de saúde ele só poderia negar se realmente não tivesse essa previsão de dependentes, que normalmente não é o que acontece, normalmente há sim essa previsão. Mas ainda assim, esses 30 primeiros dias do recém-nascido, ela é garantida, independente dessa previsão de dependente ou não, tá? Ele tem que ter na realidade essa garantia, essa cobertura assistencial. Inclusive,
falando nessa dificuldade dos planos estarem aceitando pessoas, como você bem falou, né? Eu tive bebê agora há pouco e realmente os planos de saúde, eles estão exigindo diversas perícias, por vezes até mesmo presencial, justamente por um alto índice de fraude que estava acontecendo. Então, hoje, antes você fazia um plano, não necessitava de perícia, né? Nem de decoração, de qualquer tipo médica, era mais fácil de contratar um plano. Hoje em dia, a grande maioria dos planos de saúde estão exigindo, de fato, perícia, seja ela por videochamada ou então presencial. Quando a gente fala dessa perícia, por exemplo, uma pessoa não pode, claro, por hipótese alguma, omitir a informação de que já fez uma cirurgia na coluna ou em qualquer outro lugar, porque ali no questionário vem para você marcar. Essa videoconferência, por exemplo, como é que o cliente, certamente você que está em casa, quer saber como é que eu, por vídeo, vou fazer, eu preciso de um laudo médico para apresentar no plano de saúde, eles exigem algo desse tipo? Em regra, o que é que acontece? Vai na minha autodeclaração ali de preencher as informações, porque normalmente primeiro eu preencho uma declaração médica dizendo se tem uma doença pré-existente, se já fez cirurgia, se tem miopia, se tem astigmatismo, enfim, até tudo eles perguntam. E no vídeo ela vai ver normalmente aquilo aparente. Se, por exemplo, eu tenho alguma deficiência, se, por exemplo, eu uso óculos e lá na minha declaração eu disse que não faço uso, certo? Então, eles vão ver normalmente esses detalhes aparentes por vídeo. Mas lógico que se eu omitir qualquer outro tipo de informação, lá na frente o plano de saúde ele pode vir a descobrir. Eu assisti um vídeo no Instagram esses dias e eu achei muito interessante, eu até salvei uma perícia do INSS e certamente já por causa dessas coisas, né? A pessoa que estava lá fazendo a entrevista deixou uma caneta cair. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Era alguma incapacidade que a pessoa tinha colocado que era portador de uma incapacidade. E a pessoa que estava fazendo a entrevista deixou a caneta cair. Prontamente a pessoa se esticou e foi pegar a caneta. Então... e foi proposital para ver se realmente a pessoa tinha essa incapacidade ou não. Essa questão de ter que ir presencialmente, quando minha filha nasceu, eu precisei ir para Recife, a gente precisou migrar de plano de saúde, ir para Recife, fazer essa perícia presencialmente. Então, eles olham todos os exames dela, eles pedem para tirar toda a roupa dela para olhar. Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com meu esposo, a gente precisou passar por essa situação para poder entrar no plano de saúde. Chega até a ser quase um constrangimento, né? Exatamente. E eu fico pensando uma exposição, que não tem né? condições. Eu levei minha filha, ela tinha 1 mês e pouco, porque até 1 mês ela tinha o direito, era a cobertura, né? Mas depois disso, ela ficou sem plano de saúde. Então, a gente precisou correr contra o tempo, precisou levar ela para Recife para passar por todo esse trâmite para aí sim ter direito ao plano de saúde. Chega a ser, até de certo modo, uma exposição. Talvez até, mas enfim, vamos continuar com as nossas temáticas hoje, que a gente tem muita coisa para conversar. Carolina, eu quero lhe perguntar uma coisa. Plano de saúde é obrigado, preste atenção, você que está em casa, a cobrir tratamento psicológico, a cobrir tratamento psicoterapêutico, psiquiátrico, sim ou não? Sim, desde 2017, a ANS colocou como cobertura mínima obrigatória o tratamento com psicólogo, psiquiatra, enfim, o tratamento que a pessoa necessitar. Entretanto, há uma burocracia. Por quê? Porque a ANS limitou 40 sessões por ano de psicólogo, psiquiatra, enfim, da necessidade que a pessoa precisa. A justiça entendeu como há uma cláusula abusiva você delimitar a quantidade de sessões. Entretanto, o que a ANS faz, como a gente já tinha dito, é uma cobertura mínima obrigatória. Ela não está dizendo que é somente 40, mas pelo menos 40 sessões anuais aquela pessoa vai ter direito. Em 2022, a ANS ela trouxe uma outra normativa nesse sentido para autismo, depressão e TDAH. Não há mais limite de sessões. Então, nessas 3 situações, o plano de saúde não pode limitar a quantidade de sessões de terapia,
a quantidade com terapia ocupacional, o psicólogo, com quem seja o profissional que aquelas crianças ou aquelas pessoas necessitem, não pode mais ter essa limitação. Isso independentemente, por exemplo, porque uma mãe que acabou de fazer o plano do bebê, o bebê tem 1 mês, tem 2 meses, não tem diagnóstico ali ainda, mas pode ser um bebê que ele tenha autismo, por exemplo. Então, a gente está falando agora um bebê de 2 anos que fez o plano de saúde, foi diagnosticado o autismo imediatamente após a primeira consulta com o médico pediatra e a criança ainda está dentro de uma carência. Ou a criança não tem carência para isso também? Veja só. Tudo vai depender do laudo desse médico. Se esse médico demonstrar a urgência dessa criança iniciar esse tratamento, o plano de saúde precisa conceder, porque como a doutora Clara já falou, é um caso de urgência, precisa conceder, certo? Esses casos, o plano de saúde, o que ele pede hoje para ter acompanhamento com psicólogo, terapia ocupacional, é o laudo médico. O laudo médico é o que vai determinar o início da vigência desse tratamento. Se o médico falar que é um caso de urgência, essa criança precisa, principalmente por ser ainda criança, há essa necessidade do acompanhamento recente, precoce, ele demonstrando essa urgência, o plano precisa sim cumprir. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco mais polêmica sobre o plano de saúde, sobre os seus direitos, o direito do consumidor do plano de saúde. E a gente volta daqui a pouquinho e certamente você vai estar aí aguardando a gente. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e hoje falando sobre os seus direitos como consumidor, né, como pessoa que tem plano de saúde. E certamente essa pergunta que eu vou iniciar esse bloco vai repercutir. Doutora Clara, o plano de saúde pode aumentar de valor, tendo como métrica a idade do contratante? Veja só, o plano de saúde, ele é autorizado a aumentar de acordo com a mudança de faixa etária. Isso está previsto na legislação. Só que o plano de saúde, ele não pode aumentar sem nenhum tipo de parâmetro, né? A legislação vai dizer o seguinte, que ele tem que seguir as normas dos órgãos que regulamentam as operadoras de plano de saúde e esse aumento baseado na faixa etária tem que estar previsto no contrato e, além disso, esse percentual que vai ser aplicado, né, que eu vou aumentar ali de acordo com a mudança da faixa etária, ele não pode ser aleatório. Também, ele não pode ser abusivo para o consumidor. Além disso, é importante frisar que, com o Estatuto do Idoso, o que foi que aconteceu? O plano de saúde ele não mais pode aumentar
o valor da mensalidade do plano baseado na mudança de faixa etária nas pessoas a partir de 60 anos, justamente, né, prevendo essa proteção ao idoso. Então, até 59 anos, eu posso aumentar ali. Por isso que muitos planos de saúde colocam um aumento exorbitante na última faixa etária, porque ele não vai mais poder aumentar utilizando essa justificativa. Então, muitas ações judiciais, elas acontecem para retirar esse aumento abusivo. Porque muitos planos de saúde, eles aplicam realmente esse valor para não levar, como se fosse para não levar prejuízo, já que eu não vou mais poder aumentar baseado na mudança de faixa etária. Porque existe uma previsibilidade, né? Tem cálculos ali de porcentagem. Então, nessa última faixa etária, para você que está em casa entender o que seria abusivo, dobrar esse valor. Por exemplo, Como é que a justiça entende o que é abusivo para você que está em casa se sentir, estou sendo lesado ou não, enquanto consumidor? a legislação, ela estabelece que, por exemplo, esse último aumento, que é justamente na última faixa etária, 59 anos, ele não pode ser maior do que 6 vezes a primeira faixa etária. Então, não pode haver essa discrepância, certo? E lógico, que vai depender de cada caso concreto. Por isso que é importante procurar um especialista no assunto, porque muitas vezes a gente acha, eita, eu acho que aumentou muito, mas não faço conta, não vejo o percentual, não vejo qual foi o aumento, se foi por mudança de faixa etária ou se não, foi realmente o aumento anual que há. Então, eu preciso, por isso, parar, ver ali o aumento que aconteceu, ver o percentual, ver o motivo que aconteceu e, se eu não souber, procurar um especialista, para que a gente possa analisar se aquele aumento está previsto no meu contrato, se ele seguiu as normas dos órgãos que regulamentam os planos de saúde e se realmente foi um percentual que está previsto ou se foi aleatório. Internação. Doutora Carolina, o plano tem direito a cobrar? De forma nenhuma. Infelizmente, é uma realidade que ainda acontece, mas o plano de saúde ele não pode cobrar por taxa de internação. Justamente porque, se naquele contrato já está previsto como uma cobertura à internação, o plano não pode cobrar nenhuma taxa a mais, porque subentende-se que, se você já paga sua mensalidade, a taxa de internação já está inclusa dentro da mensalidade. A gente não pode pagar a mais do que já está incluso, que já não é um valor barato. O que acontece é que, no caso de plano que tem coparticipação, o próprio contrato já prevê que o beneficiário vai precisar pagar uma porcentagem daquela internação ou daquela consulta médica, mas o beneficiário ele já tem ciência ao contratar um plano com coparticipação. Então, em caso de plano com coparticipação, sim, eu posso pagar uma porcentagem que tem que estar prevista no contrato, essa porcentagem, certo? Não pode ser surpresa, tem que estar prevista. Nesse caso, sim, aquele beneficiário vai pagar uma taxa. Mas, se não for plano com coparticipação de forma nenhuma, você deve pagar uma taxa. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa que você estava falando aí e eu me lembrei. Se o meu plano é enfermaria e eu fui submetida a uma urgência, uma emergência ou até uma cirurgia eletiva e aquele hospital, naquele dia, não tem uma enfermaria disponível e ele coloca o cliente, o paciente, num apartamento. Depois, esse hospital ele vai poder cobrar do plano ou cobrar de mim como consumidora algo que não foi pelo meu querer, não foi culpa do cliente. Pode até cobrar do plano, né? Eu não sei como eles iriam se resolver nessa situação. Mas o importante é, o hospital não tinha disponível nenhum quarto com enfermaria. Não foi culpa nem do plano, se for parar para pensar, a pessoa não ter ido para uma enfermaria, como também não foi culpa do beneficiário ter ido ou não para a enfermaria. Nessa situação, o plano teria esse resguardo de que o hospital colocou porque realmente não tinha opção. Então, não pode cobrar. Porque certamente você que está em casa já passou por isso. Não é tão distante essa realidade de você ser surpreendido, de fazer um procedimento e, de repente, você acordar e estar num apartamento quando o seu plano é enfermaria. Isso causa um desgaste, isso causa
uma ansiedade, né? Você fica, quem não fica? Você pensa logo em quantos mil eu vou pagar quando eu sair daqui, né? O que normalmente acontece é, eu tenho um plano com enfermaria e eu gostaria, com aquele procedimento, ficar num quarto. Aí tudo bem, isso, aí eu pago por fora. Mas caso contrário, meu plano é enfermaria, eu quero ficar na enfermaria e não tenho enfermaria, me coloco num quarto, aí eu já não tenho mais nada a ver com essa situação. Perfeito. Outro assunto que muito provavelmente você que está em casa quer e já está dizendo assim, Catarina, pergunta, cirurgia plástica. Cirurgia plástica é algo que não é só do universo feminino, né? O universo masculino hoje tem buscado cada vez mais esse resgate de autoestima, às vezes é uma cirurgia plástica por autoestima mesmo, outra é uma cirurgia plástica por reparação, pós-acidente, pós-traumático. O plano de saúde, como se comporta com relação à cirurgia plástica? Vamos lá, é um tema realmente bem polêmico, né? Muita gente aí não sabe se o plano é obrigado ou não a cobrir esses procedimentos. Vejam só, de forma geral, a cirurgia plástica e estética, o plano de saúde não está obrigado a cobrir. Por quê? Essa cirurgia plástica e estética é justamente essa que é de um interesse pessoal, para melhorar a minha aparência. Ele não está obrigado a cobrir pela legislação, porque não há uma justificativa médica de uma necessidade. Entretanto, a cirurgia plástica, que há uma indicação médica, que há uma justificativa reparadora, o plano de saúde ele é obrigado a cobrir. Por exemplo, no caso de um paciente bariátrico, fez uma bariátrica, perdeu 50, 60 quilos, e é claro que vai ter o que reparar ali. Nesse caso, cabe. Cabe. Inclusive essa, a gente já pegou no nosso escritório, e muita gente pensa que não, que o plano de saúde ele não é obrigado a cobrir, mas é obrigado sim, porque há essa indicação médica, é uma cirurgia plástica reparadora, não é uma cirurgia plástica estética, embora haja, lógico, um fundo estético, mas aí a justificativa principal é a reparação, tá? Há essa indicação médica. Existe o caso também de o cliente que paga plano de saúde conseguir a internação pelo plano, mas a motivação, por exemplo, vou pagar a cirurgia plástica por fora e de conseguir a internação pelo plano? Há casos e casos, né? Tem que analisar aí a previsão contratual. Em muitos casos se consegue, né? Por exemplo, o médico que vai fazer a cirurgia plástica atende pelo plano, porém a cirurgia não é coberta pelo plano. Pode ser. Pode ser também que um exame para eu fazer uma cirurgia plástica e estética, o plano cubra. Por exemplo, eu preciso de uma ultrassom, eu preciso de um raio-x, eu preciso de uma ressonância, enfim. O plano de saúde ele cobre, mas a cirurgia em si não. Então, vai depender do caso concreto. É você conhecer o que você precisa e você ter um advogado de confiança, ter ali uma orientação para que você não deixe de pagar ou pague, ou seja, você tem aí malefícios ou o mau uso do seu plano de saúde por falta de informação. O que não cabe mais é isso, né? Estamos numa era que não cabe mais desinformação. Então, é pesquisar. Eu sei que a maioria usa aí os Googles da vida para pesquisas, mas a melhor pesquisa é sempre com um profissional habilitado para isso. Doutora Clara, pessoas com deficiência, elas podem ser discriminadas pelo plano? De forma alguma, de maneira alguma. O plano de saúde, por ser pessoa com deficiência, ele não pode limitar, ele não pode aumentar, ele não pode negar. Até porque isso é um crime, né? É uma violação de direitos, de fato é uma discriminação. Então, não pode, de maneira alguma. Ok. A gente vai para um breve intervalo, volta daqui a pouquinho e vai voltar com esse assunto, essa última pergunta que eu fiz à doutora Clara, porque certamente vai interessar muitas famílias que estão nos assistindo. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados.
O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e eu vou continuar com o assunto do bloco anterior, falando da pessoa com deficiência. Doutora Carolina, o plano de saúde pode entender a pessoa com deficiência como uma doença pré-existente e dar uma negativa para a adesão ao plano? Em regra, não pode ser considerada como uma doença pré-existente. Tanto a lei dos planos de saúde como a ANS entendem e protegem, como a doutora Clara estava dizendo, essas pessoas com deficiência que devem ser tratadas de forma igualmente, certo? Igualitárias, diante de todas as situações. Até porque, na lei, entende-se que a deficiência ela não é considerada uma doença, então não pode ter nenhum tipo de discriminação com essas pessoas. Inclusive, né, a legislação ela também prevê que, por exemplo, se uma pessoa com deficiência estiver internada, ela tem direito ao acompanhante. Né? Então, isso é uma previsão legal, em que a instituição ela tem que garantir ali que o acompanhante permaneça com aquela pessoa com deficiência. E caso não possa, tem que haver uma justificativa por escrito. Além disso, nós devemos lembrar também que todo tratamento que a pessoa com deficiência necessitar, ele não pode ser impedido ou limitado. Por quê? A pessoa com deficiência tem direito ao tratamento integral. Então, isso é de direito, isso é garantido pela legislação. Como é importante a gente conhecer mais sobre o assunto e falar com quem tem propriedade sobre o assunto. Doutora Carolina, qual é a diferença, ou se existe alguma diferença entre os planos individual, coletivo e empresarial? Porque hoje, para fazer a adesão, né, para fazer a adesão a alguns planos de saúde, a todos os planos de saúde, existe também, pelo menos a sensação, como usuária, de que os planos estão fechando cada vez mais as portas para o individual. O coletivo e o empresarial, agora tem plano que só atende agora no coletivo empresarial. Então, para você que está em casa entender quais são as diferenças básicas entre o individual, o coletivo e o empresarial. Veja só, uma das maiores diferenças é em relação ao reajuste anual. Por quê? No plano individual ou familiar, que é aquele plano que você faz diretamente com a operadora de saúde, o reajuste anual precisa respeitar o regulamento da ANS, que atualmente é em 6,91% anualmente o reajuste do plano de saúde. Quando a gente fala de plano de saúde por adesão, que é aquele plano que você faz por meio de um sindicato, uma associação, ou plano de saúde empresarial, que é aquele plano que você faz porque tem um vínculo empregatício, não há uma regra para reajuste. Por isso que, normalmente, esses planos a gente vê um reajuste mais salgado, um reajuste maior, porque não há uma regra específica. A única coisa tem que estar previsto esse reajuste no contrato, mas não há uma previsão, como, por exemplo, no individual, que é 6,91% anual. Você já tem uma noção do quanto que vai aumentar.
Se o plano de saúde dá uma negativa, e essa negativa, ela se tem um entendimento de que foi indevida, o plano de saúde ele sofre alguma retaliação ou é sempre o consumidor que sofre? De forma nenhuma, deve sofrer, com certeza, pessoal. Por quê? Se está agindo de forma indevida com o consumidor, precisa realmente reparar essa situação. Ou seja, o plano de saúde, você pode procurar a própria ANS. A ANS ela tem esse poder de aplicar multa contra o plano de saúde que está usando de forma indevida esse serviço. Ou você pode procurar o próprio judiciário, procurar um advogado, um especialista na área, que vá atrás dos seus direitos. Além de multa que o Poder Judiciário pode dispor também de danos materiais, caso você tenha tido, por exemplo, precisei pagar uma cirurgia porque o plano de forma abusiva negou, precisei pagar uma consulta médica que o plano de saúde negou, e eu preciso ser ressarcido desse valor que eu tive, além do mais, danos morais, danos que eu sofri pela falta de acesso de um serviço que eu estou pagando para ter. Como é que a gente ensina as pessoas que estão em casa, de uma forma muito simples, a denunciar, fazer uma denúncia contra o plano? Ó, como a gente vai caminhando, mas é necessário se entender, ter esse entendimento, né? E é muito fácil. Pessoal, apenas basta cada um de vocês, caso eu tenha entrado em contato com a operadora do plano de saúde, ela não tenha resolvido meu problema, ou então não me respondeu no tempo que a legislação prevê, ou então está negando determinado procedimento, posso ir no site da ANS e abrir uma reclamação, denunciar, na realidade, essa conduta do plano de saúde. Além disso, eu posso ligar para o 0800 da ANS e realizar também essa reclamação. Aí vocês podem perguntar, doutora, só existe a ANS para reclamar? Não, de forma alguma. Existe o PROCON também para tentar resolver essa situação administrativamente, né, extrajudicialmente. Mas se não resolveu, também tem a justiça, né, para que eu vá buscar os meus direitos. É necessário que eu vá primeiro para o PROCON para depois ir para a justiça? Não, de forma alguma. Em caso de urgência e emergência, é muito comum que a gente entre imediatamente na justiça para que, através de uma liminar, eu tenha, né, aquele meu procedimento, aquela cirurgia, aquele meu exame liberado de maneira imediata. E para as pessoas que estão em casa começarem a se programar, porque certamente você que está em casa aprendeu muita coisa hoje. Quais são as documentações necessárias para as pessoas, para o consumidor juntar essa documentação para poder dar entrada num procedimento contra o plano de saúde? Vamos lá, de forma geral, de maneira geral, documentos pessoais do beneficiário, a carteira do plano de saúde, o contrato, a recusa formal, né? Ou seja, a negativa, o plano negou aquele procedimento, negou o exame, então eu tenho que ter de maneira formal essa negativa. Além disso, a indicação médica, o que é uma cirurgia, então a indicação médica dessa cirurgia. Se tiver urgência, ali a justificativa médica dessa urgência também. E, lógico, os comprovantes de pagamento. Porque, como a gente sabe, a gente tem direito, mas também o nosso dever é pagar o plano de saúde. Então, eu tenho que estar em dia com esse plano para que também eu tenha meu direito aí de usufruir de determinados procedimentos. Regra geral, são essas as documentações. Mas lembrando que o caso concreto é que vai determinar qual é a documentação que o profissional da área vai necessitar para que seja dada entrada na ação. Então, aquele papel, você foi fazer um exame e a pessoa lá do laboratório está dizendo que o exame foi negado. Tem um papel, né? Você pode e deve pedir aquele papel. Sempre orienta. Não aceite somente a negativa por boca, né? O plano de saúde negou. Mas negou por quê? Qual foi a justificativa? Me dê por escrito, tira um print aí da tela, porque normalmente toda negativa há uma observação ao lado do motivo da negativa. Então a gente sempre orienta. Negou? Guarde a negativa. Pega um print. Ou então, eu não tive ali na hora, mas hoje em dia, todo o plano de saúde tem um aplicativo. Eu posso entrar no meu aplicativo e ver lá, na aba de autorizações, essa negativa. Por que aconteceu essa negativa? Lógico que se tiver lá sem nenhum motivo, essa negativa é injustificada. Então, também eu tenho que tirar a print para mostrar para a justiça, porque nem o plano de saúde está sabendo por que negou.
né? Então, tudo que envolve essa autorização, essa negativa de procedimentos, eu devo guardar. E só para complementar, doutora Clara, essa questão de juntar os extratos de pagamento é muito importante, principalmente quando se trata de caso de urgência. Por quê? Quando o juiz ele vai analisar aquele caso, a gente já está comprovando que não há nenhum motivo do plano negar. Porque imagina se o juiz fosse conceder uma cirurgia, mas a gente não comprovou que aquela pessoa estava adimplente com o plano. Como é que o juiz iria analisar essa cirurgia? Será que ele iria pensar, será que o plano não negou porque a pessoa não está pagando o plano de saúde? Tanto é que hoje em dia, dependendo da situação, tem juízes que dão 2, 3 dias para que o plano de saúde responda sobre aquela negativa, diga por que está negando. Mas se for um caso de extrema urgência, de ou faz a cirurgia ou pode correr risco de vida, juntando os extratos, a gente já está demonstrando ao juiz o direito daquela pessoa, que aquela pessoa está adimplente e que aquela pessoa precisa daquela cirurgia e o plano está negando. Então, o juiz vai obrigar por vários meios com que o plano cumpra, normalmente por meio de multa. Caso o plano a cada dia que o plano de saúde não conceda aquela cirurgia, vai pagar um valor em multa. Então, é muito bom a gente saber disso, né? Ficar a par de tudo isso que são os nossos direitos com relação aos planos de saúde. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Chegamos ao final. Eu sei que se a gente passasse aqui o dia inteiro, teríamos questões para esclarecer a você que está em casa, mas eu quero agradecer a presença de vocês, Carolina e Clara, por estarem aqui demandando esse tempo. E o escritório de vocês é aqui em Arco Verde, então deixa o @ o IG para as pessoas começarem a seguir. Elas atendem em Arco Verde, mas hoje vocês atendem também por vídeo, né? Em vários estados. Então, você que não é de Arco Verde e também quer contactá-las, qual é o Instagram? @Cursino Carvalho ADV. @Cursino Carvalho ADV, de advocacia. Abreviatura de advocacia, você já começa a seguir e certamente lá tem o contato, o link do WhatsApp, né? Sim. Então, já fala direto com elas. Muito obrigada mais uma vez. E para encerrar, né? Queria saber se vocês têm alguma dica para dar aí ao pessoal que está em casa, ao telespectador que está em casa, tanto na contratação quanto na vigência do plano, o que vocês quiserem falar, o espaço agora é de vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. A gente que agradece, Catarina, pelo convite. E só ratificar alguns pontos que a gente já conversou. Primeira coisa, o conhecimento é o santo remédio de quem tem um plano de saúde. Por quê? Muitas pessoas pagam por um serviço caríssimo, que é o plano de saúde, e muitas vezes acaba deixando para lá porque não tem o conhecimento necessário. Então, pessoal, se vocês têm dúvida em relação a alguma coisa referente ao seu plano de saúde, não deixe, não hesite de procurar um profissional especializado na área para que possa sanar suas dúvidas, para que você não perca um direito que você tem simplesmente por falta de conhecimento. Nunca deixe de procurar um profissional. Sempre junte todas as negativas, sempre peça por escrito. A gente sempre diz aos nossos clientes, não queira nada oral, nada, nada. Peça o papelzinho, ele está dizendo não pode por isso, certo? Me dê por escrito, por gentileza, assine, por favor. Aqui no computador o plano está negando por tal motivo. Tudo bem, eu posso tirar um print da negativa porque eu vou precisar. Ou então mande um e-mail para o plano de saúde e diga, eu estou precisando da negativa, por que vocês estão me negando tal procedimento ou tal cirurgia, enfim, o que seja. Nunca deixem de juntar todos os comprovantes do que lhe é direito seu. Além disso, Catarina, é muito importante que a gente saiba o que está sendo contratado. Quando, às vezes, a gente, na euforia de ter plano de saúde, de migrar de um plano de saúde para outro, ou então de contratar ali um plano de saúde, a gente apenas contrata e não quer saber os termos que a gente contratou. Mas é extremamente importante que eu saiba o que eu estou contratando, que eu leia aquele contrato. Eu sei que o contrato é enorme, muitas vezes a gente não entende, mas é necessário que eu tenha um conhecimento mínimo ali e básico do que eu vou estar contratando. Né? Porque, assim, o tipo de plano de saúde, se ele vai cobrir obstetrícia ou se não vai, quais são
O que é que rege aquele plano de saúde? Primeiro, qual é a rede credenciada daquele plano de saúde? Então, é importante, né? É o primeiro passo. Que eu saiba exatamente. Eu não posso comprar ali de olhos vendados, né? Eu tenho que saber o que é que eu estou comprando. Porque muitas vezes algo pode acontecer no plano de saúde que a legislação resguarda a operadora que estava prevista no contrato e por falta realmente de eu saber o que eu contratei, eu, às vezes, acabo me dando mal, né, naquela situação. Então, é extremamente importante isso, que eu saiba o que eu estou contratando. E aí, para você não errar, é só pegar uma assessoria jurídica, ou com elas, ou com o seu advogado de preferência, de confiança, para que você não erre de jeito nenhum. O programa de hoje fica por aqui. Sábado que vem, nós temos um encontro marcado pontualmente e eu aguardo você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções.